Olá, este é o programa A Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social da IELB. A proposta nesse programa é continuar trabalhando as questões do planejamento da IELB com foco na ação social. Para os anos 2023 a 2026, a IELB tem como lema Vivendo em Cristo. E como alvos gerais, viver e proclamar Cristo para todos, acolher, integrar e edificar toda a família da fé e fortalecer nossa identidade luterana na família e na sociedade. O Departamento de Ação Social, para alcançar estes alvos gerais, estabeleceu 4 objetivos. Estimular um estilo de vida cristã voltado ao acolhimento e à dignidade da vida humana. 2. Favorecer a atuação da congregação como instrumento de Deus na transformação de vidas. O 3. Desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública. E o 4. Fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas. Hoje nós vamos olhar com dedicação o 3º objetivo: desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública. Que é isso? Como fazer isso? O Departamento de Ação Social reconhece que nem todas as congregações têm uma habilidade e uma inserção na sociedade para que possam estar fazendo parte de conselhos, de espaços públicos e, por vezes, estão inseridas em interiores ou cidades pequenas onde nem mesmo há estes espaços de discussão e implementação. Entretanto, o planejamento é para toda a igreja. E, de uma forma especial, este objetivo 3º, ele engloba também as organizações sociais da IELB. Estas têm uma participação na esfera pública marcante e, inclusive, fazendo parte e tomando assento em algumas discussões. Entretanto, mesmo assim, todas as nossas congregações, elas têm uma capacidade inata, presente, para conviver na esfera social, sendo relevantes, úteis, inclusive propondo ações. Por isso, nós elencamos 7 estratégias. E essas eu quero, então, agora ler com cada um de vocês. Primeiro, para qualificar a participação cristã na esfera pública, nós então estamos aqui elencando promover a capacitação por meio de debates, estudos e reflexões teológicas sobre o papel do cristão na vida social da cidade. Isso é importante. No momento em que eu me relaciono com o mundo externo, me relaciono com instituições da cidade, isso exige de mim uma clareza maior ainda quem sou eu e o que eu quero. Porque os meus objetivos, os meus conceitos, eles vão ser postos em xeque e eles vão ser discutidos num nível de aceitação ou rejeição. Então, não é um diálogo simples, apenas em forma de testemunho, mas é uma argumentação racional, lógica, que necessita ser construída, defendida, e ao mesmo tempo eu preciso reconhecer que aquele espaço é um espaço de todos, com outras expressões, com outras opiniões,
e com outros conceitos. Então é importante que a gente se prepare para esta atuação pública. A segunda estratégia, participar da proposição, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, exercendo a sua cidadania responsável através da participação em conselhos da cidade. Aqui nós temos um conceito importante e que, por vezes, não é bem entendido. O que é uma política pública? Facilmente se pensa que política pública é aquilo que é promovido pelo governo. Não é verdade. Ele deveria promover todas as políticas públicas. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes as políticas desenvolvidas por um governo são para determinadas facetas da sociedade e não para toda a sociedade. Pública é porque é para todos e não porque é feito com recursos públicos. A política ela é pública quando ela se destina para o bem-estar de todo o público. Aí nós temos aqui proposição, implementação, monitoramento e avaliação. Na verdade, são 4 termos bastante usados pelos conselhos, que propõem, que implementam, que monitoram e avaliam como as propostas que estão sendo aprovadas trazem o seu efeito para o público-alvo. E nós podemos participar disto. Neste quesito, estamos falando de conselhos. Nós temos o curso de diaconia em ação social, um curso com 10 disciplinas, e uma das disciplinas que vocês vão cursar, aliás, fazer o convite, aproveitando esse programa, para que se inscrevam no curso de diaconia oferecido pelo Seminário Concórdia. Há diversos cursos e um deles é da ação social, e é deste que eu vou falar hoje. Uma das disciplinas que vai falar das políticas públicas é a face pública da igreja. A igreja ela é uma instituição que prega o evangelho que salva, mas ela está inserida dentro de um contexto, obedecendo leis, regras, e está enquadrada civilmente dentro de uma nação. E ela tem papéis, ela tem direitos e tem deveres enquanto esta instituição. Mas aproveito também para falar de outras disciplinas que estão no curso. Temas sociais que desafiam ações e resposta é uma das disciplinas. A outra é planejamento e gestão em programas sociais. Outra é diaconia propositiva. A igreja pode propor ações, ela não precisa ser só reativa. Quando as coisas acontecerem, quando o problema está presente, então vamos correr atrás. Talvez o campo onde nós mais conhecemos o valor de ser propositivo é na área do consumo de drogas ilícitas. É muito melhor prevenir do que depois correr atrás do prejuízo. E assim, muitas outras áreas da ação dentro da sociedade é possível chegar antes. É possível chegar antes da enchente, antes do temporal, evitar construir em lugares perigosos, enfim. Então, a igreja ela pode ser propositiva também naquelas coisas menores do seu contexto da ação. O curso vai estar nos ajudando bastante nesta visão e neste desenvolvimento. E outro é
a diaconia na Bíblia. Além destas 6 disciplinas, que todas elas se baseiam muito no Manual de Ação Social da IELB, a Igreja em Movimento, também fazem menção do livro de Lutero, da Liberdade Cristã. Além disso, há 4 disciplinas teológicas comuns a todos os cursos de diaconia. Introdução ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, doutrinas e princípios de interpretação. Então, eu convido vocês a entrarem no site da IELB, no site do Seminário Concórdia. Então, eu convido a todos vocês para que entrem no site do Seminário Concórdia, para ali buscar informações e se matricular. E eu, inclusive, tomo a liberdade de dizer que isso tem um custo. E cada disciplina desta é apenas R$100. Tem todas as instruções no site de como estar se matriculando e como proceder para cursar. Muito bem. Para desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública, nós colocamos mais uma estratégia. A terceira, instituir programas e organizações sociais em parcerias público-privadas de promoção humana, garantia de direitos e transformação social. Por vezes, a igreja ela tem um patrimônio fechado durante quase todos os dias. E organizações sociais e até mesmo o poder público têm recursos para implementar determinados cursos, mas falta onde fazer. Faz-se uma parceria, normalmente até um documento é assinado, e isso ocorre no salão da igreja, no espaço da igreja, na quadra de esportes da igreja. Enfim, existem muitas coisas que podem ser feitas se a igreja participa da vida da sociedade. E é importante dizer, por que a igreja não paga impostos? A igreja não paga impostos sobre o seu patrimônio, especialmente por 2 motivos. O primeiro, a igreja não gera renda. O patrimônio é constituído a partir de ofertas, e essas ofertas do povo já foram taxadas pelo imposto lá onde eram lucro ou salário. Então, é um recurso que já foi taxado e que parte dele, então, é destinado em forma de oferta para o desenvolvimento do trabalho da igreja. E o segundo motivo é porque a igreja tem uma relevância pública. A igreja, ela é vista pelas nossas leis como útil para a sociedade. Então, nós temos, além destes 2 motivos, todos os motivos espirituais de sermos instrumento de Deus para o desenvolvimento da vida no lugar onde nós estamos. A 4ª estratégia é atuar em programas de proteção e protagonismo da mulher, da criança, do adolescente e do jovem. Nós colocamos este foco porque o próprio livro de Tiago fala das viúvas, dos órfãos, dos idosos. A Bíblia também fala de jovens, mas a sociedade hoje clama por sentido de vida para os jovens. Por isso a igreja ela pode estar atuando em favor das mulheres em todas as suas dimensões de vida. Não apenas aquelas que sofreram ou sofrem violência, mas também aquelas que foram abandonados com um filho, aquelas que lutam para sobreviver, às vezes são chefe de família sozinhos. Além disso, nós temos crianças e crianças cujo nascimento se deu em diferentes circunstâncias e estão aqui. E por vezes não tem quem olhe por elas.
Deus constituiu uma igreja para que elas tenham alguém que olhe por elas e as proteja. Adolescentes e jovens, então, fazendo esse recorte, que é o grande espaço de preparação para o trabalho, desenvolvimento. Se a adolescência e a juventude não estabilizam o ser humano para o trabalho, provavelmente outras linhas não legais e legítimas vão acabar adotando este jovem, este adolescente, para que ele tenha uma renda. E então a sociedade vai sofrer as consequências desta falta de encaminhamento sadio do jovem. Participar da implementação da política pública de valorização e proteção do idoso. Os idosos não são um problema. Os idosos são um desafio. A longevidade, o Brasil alcançou uma alta longevidade nas últimas décadas. A média de vida do ser humano brasileiro, ele acrescentou décadas, em algumas décadas. O Brasil não estava preparado para as pessoas viverem tanto tempo. Basta olharmos quanto viveram nossos bisavós e quanto estavam velhinhos, com uma idade bem menor do que nossos idosos hoje. E nós temos hoje pessoas longevas, acima dos 80 anos, com uma vida mais pujante do que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, alguém com 60. E isso desafia a igreja a estar atento e desafia a sociedade. Eu vejo com muita alegria grande parte de congregações pelos interiores tendo uma praça do idoso, uma praça de ginástica dos idosos, que é uma política pública presente no pátio da igreja, uma parceria. Além da participação desses idosos dos clubes de idosos, não sei se é esse o nome exatamente, mas da política do idoso municipal, e que muitas vezes se reúne na própria igreja e, em alguns casos, todos os participantes da política pública são membros da igreja. É deste tipo de parceria que o DAS está falando quando ele diz desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública. O sexto, disponibilizar a estrutura física das congregações para o bem comum e o desenvolvimento da sociedade. Nós já falamos sobre isso neste programa, mas aqui repetir. Deus nos deu patrimônio a serviço do ser humano e a serviço da salvação do ser humano. Quando este patrimônio está disponível, ele gera relacionamento com pessoas e gera oportunidade de convivência. E essa convivência gera oportunidade de testemunho, e este testemunho leva a pessoa a ouvir o Evangelho. E quem ouve não sai sem que o Evangelho faça o seu efeito. Por isso, usemos o nosso patrimônio a serviço do ser humano, com o propósito de que todos alcancem a fé para a salvação. E o sétimo ponto que nós aqui estamos elencando, ele fala da acessibilidade, algo importantíssimo. Promover a acessibilidade universal com a inclusão social de pessoas com deficiência. E aí nós temos diversas dimensões da acessibilidade. Arquitetônica, que diz respeito ao acesso de cadeirante, de pessoa usuária de muletas, a comunicacional, o tamanho da fonte do PowerPoint, a fonte do material que é impresso para o uso no culto,
ou mesmo um boletim, que haja acessibilidade comunicacional, programática, que a programação da igreja ela esteja considerando os diferentes públicos, diferentes idades, diferentes níveis de conhecimento, diferentes graus de escolaridade. Que essa acessibilidade também seja instrumental, mas que ela também seja natural, não algo forçado que precisa ser feito, e seja atitudinal. Quem chega percebe na atitude das pessoas da congregação que ali há sim um objetivo claro de ter espaço e de ser um espaço para todos. Portanto, queridos irmãos, irmãs, pastores, lideranças de congregações, quando vocês estiverem planejando o trabalho da congregação, pensem também na sua interface com a cidade. Pensem em apresentar-se e em estar atuando lado a lado com organizações e espaços públicos que são de interesse social, de interesse das pessoas, e que também fazem parte de um conjunto de políticas públicas das quais os membros da igreja também participam e são alvos. Que Deus abençoe o planejar e o executar, para que também na ação social nossa congregação possa ter um papel importante e estar a serviço dos propósitos de Jesus Cristo para a vida terrena de bem-estar, de alegria e de singeleza de coração. Não só apontando para a beleza do céu, mas antecipando com a presença do Espírito uma vida e vida em abundância já nesta vida. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.